Bom dia. Hoje eu estou aqui de volta para poder compartilhar com vocês o poder e a força que tem viver uma vida balanceada, uma vida sóbria. E vivendo assim, a gente pode evitar muitos problemas na nossa vida, a gente pode evitar muitas situações no qual não é legal de passar. Então, muita coisa, como eu já tenho dito nas últimas semanas, eu tenho falado muito sobre viver em santidade, viver eh, ah, de uma forma que nós temos a responsabilidade sobre as nossas próprias atitudes. Eu já expliquei eh, no, na lição em relação à soberania de Deus, que Deus deu autoridade para nós aqui nesse mundo, na terra, para que a gente pudesse escolher, a gente tem livre-arbítrio de escolher. E como uma semente, como no mundo natural, assim também é a nossa vida. O que a gente planta, a gente colhe. O que a gente faz, a gente recebe. Para tudo, toda ação vai ter uma reação. Então isso aí também uma lei de Deus. Deus ele determinou algumas leis, e uma dessas leis é que ele deu tudo para nós, tudo está preparado, o plano dele de redenção, tudo está preparado. Jesus já voltou, a gente já foi reconciliado com Deus lá no céu. Então agora cabe a nós, por nossa livre e espontânea vontade, desejo e escolha própria de dizer: eu quero seguir esse caminho, e aí é só o começo. E assim vai ter que ter toda uma renovação, um processo para mudar a mente, para poder chegar no lugar onde podemos estar firmes, 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 e que nos sejamos tão suscetíveis ou tão abertos para as coisas do mundo, para que coisas ruins não aconteçam na nossa vida. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é como como estar na rocha, como viver uma vida sobrenatural, como viver uma vida cheia de alegria, alegria de estar na presença de Deus, alegria de ter bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos, a alegria de poder acordar todos os dias de manhã e saber que somos tão abençoados que a única coisa que a gente pode fazer nesse mundo é ter a gratidão pela vida favorecida, a vida favorecida que Deus prometeu e que através dele a gente pode adquirir, tá? A gente pode adquirir. Ele não vai vir aqui, ele não vai trazer numa bandeja para a gente uma vida perfeita. Ele não vai vir aqui e ele não vai com um passe de mágica trazer isso. Ele não vai vir aqui e ele não vai, através de um milagre, tornar uma situação. Eu não estou dizendo aqui que não existem milagres. Eu acredito em milagre porque milagres são reais na minha vida e na vida de pessoas ao meu redor. Milagre faz parte da nossa vida, e Deus ele usa milagres como último recurso para poder mudar uma situação no qual nós não poderíamos mudar. Ele vem e muda, então isso é um milagre, mas Deus ele quer uma relação com a gente, ele quer que a gente ande na bênção dele, ele quer que a gente ande nos frutos, não só na nossa vida, mas em todo mundo ao nosso redor, que nossos frutos eles se multiplica em 30, 60, 90, 100 vezes mais, para que todo mundo veja e perceba o que acontece com essa pessoa, por que ela é tão favorecida. Esse é o plano de Deus na nossa vida. Esse é o plano de Deus na nossa vida, para que a gente atinja um final esperado por Ele, um final bom, um final em paz, um final em gratidão, um final em alegria. Então, quando eu estava vendo a passagem de Pedro, 1 Pedro, uma vez, eu li essa parte, é Pedro 1, aliás, 1 Pedro 5, 6, o versículo é 6, e está dizendo aqui: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte.
Isso aí vai muito em linha com o que Provérbios diz muitas vezes, para que a gente não se baseie a nossa vida, as nossas escolhas no nosso próprio entendimento, e sim na sabedoria de Deus. Então, a gente tem que usar o bom senso, a gente sabe o que é certo e errado, mas o que eu quero falar aqui agora é saber a diferença entre o que é o certo e o que é sábio. Tem uma diferença entre o que é certo e o sábio. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. É certo que um homem casado vá todos os dias de manhã no carro com uma colega de trabalho que é muito mais nova, que é atrativa, e todos os dias estejam sentados um do outro e vai e volta do trabalho no mesmo carro. É certo isso? Bom, para muitos de nós, até para mim, se eu for parar e pensar, eu vou falar, bom, é certo. Não tem nada de errado. Ele é casado, ela é jovem, ela é bonita, eles trabalham juntos para poder economizar gasolina, para poder economizar o meio ambiente. É bom que eles vão juntos no mesmo trabalho, no mesmo carro, dia sim e dia sim, todos os dias, e isso é certo. Mas a minha pergunta para vocês agora é: isso é sábio? Isso é sábio de fazer? Então é isso que eu quero falar hoje, sabe? A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, Deus ele não quer limitar a gente. Ele não quer limitar porque o que vem atrás, quando alguém busca a sabedoria dele, como a gente busca o ouro e a prata, é um tesouro muito grande. E quando a gente vive nessa sabedoria, a gente está livre. Eu não estou falando que a gente não pode andar com uma outra pessoa do sexo oposto ou relacionar com ela, porque vai acontecer uma coisa errada, mas só que, como meu avô já dizia, quando o fogo está perto da palha, tem uma grande chance que vai pegar fogo, que vai queimar, que vai fazer fumaça. Então, é sábio colocar a nossa vida em certas situações, confiar no nosso corpo e no nosso próprio entendimento demais. Não, isso não é sábio. Então, é o que eu quero dizer hoje. Então, a gente tem que se humilhar e confiar na mão de Deus. E confiar na mão de Deus. Então, dizendo aqui também, no 5:7, lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é essencial. Isso é uma chave. Agora a gente tem uma chave aqui de ouro para poder viver uma vida em tranquilidade e na paz. Lançando sobre ele toda ansiedade. Eu lembro, eu como criança, como eu era ansiosa com as coisas. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria seguir o exemplo de muitas pessoas que minha família, de muitas pessoas dentro da minha família, deixa eu colocar assim. Eu queria uma coisa diferente. E uma coisa diferente eu não conhecia, mas eu, desde muito nova, eu tinha essa convicção que Deus tinha um plano maior e mais amplo na minha vida. Então eu tinha muita ansiedade de como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou fazer isso? E a ansiedade é uma coisa muito ruim, porque ela consome a nossa alma. E aqui está dizendo que a gente tem que lançar toda a ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado conosco. Então a gente vai ter que se humilhar e falar: Senhor, é sábio fazer, é sábio ir para esse lado, é sábio viver dessa forma, é sábio agir dessa forma. E aqui está dizendo no 8, sede sóbrios e vigilantes. Isso aqui é o que a Bíblia em português está dizendo. Na Amplified Bible, versão americana, que é a Bíblia estendida, né? Está dizendo, seja balanceado, para a gente viver uma vida balanceada, uma vida sóbria. E sóbria não é só quem não bebe, mas sem sóbria é também aquela pessoa que vive uma vida correta. Eu não estou dizendo aqui uma vida cheia de leis, cheia de regulações, cheia de... Não. Uma vida correta nos parâmetros do que é certo e sábio. Por quê? Olha aqui por que a gente tem que ser balanceado sobre os vigiantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que rude procurando alguém para devorar.
Então Deus está dizendo, eu me comuniquei com vocês através da minha palavra. E a minha palavra é rica, a minha palavra tem vida, a minha palavra dá a escolha de ser quem você quer ser, independente do seu passado, do seu trauma, da sua tristeza, da sua, como dizem muitos religiosos, da cruz. Quem carregou a cruz foi Jesus. E eu sigo ele. O peso foi nas costas dele. E ele é leve, e ele é humilde de coração. E eu sigo a ele. Sim, eu sofro com ele, mas eu me limito aos sofrimentos dele. Mas as coisas de ruins que acontecem são porque nós não fomos vigilantes, nós não fomos humildes, nós não fomos balanceados ou sábios o suficiente para poder vigiar a nossa vida como um porteiro que não deixa o leão que quer devorar entrar. Então, o que Deus está dizendo aqui, se o diabo vir de contra você, e ele vai vir, ele vem de contra. Se a gente não está andando na mesma direção com ele, a gente vai bater de frente com ele. E quando a gente está na rocha, quando a gente está tranquilo e bater de frente para o diabo, perdão, um momento. Bater de frente com o diabo, ele não vai ter nenhuma plataforma para lançar. E aqui ele vai ter sim uma plataforma para lançar se a porta estiver aberta. Vamos parar, desculpa.